Olha, lesões aqui no trauma esportivo. Olha ali uma fratura importante. Aqui esse paciente fez uma lesão cervical. Olha só o mecanismo de lesão. Quando ele cai sobre a cabeça e faz uma lesão cervical séria. Esse paciente, olha, esse é o aspecto do paciente após ser saído, e aí depois esse paciente ficou com comprometimento neurológico. E essa imagem, aí como vocês sabem e conhecem, a imagem do nosso Anderson Silva, mostrando a lesão grave também que ele teve, né, provavelmente, também provavelmente ele já apresentasse uma fratura tipo fratura por estresse, que foi evoluindo e com o trauma que acabou acontecendo, que não foi um trauma tão grande assim, que justificasse essa fratura, acabou evoluindo para uma fratura completa, como a gente viu e sabe o que aconteceu. Muito bem, vamos ver agora inicialmente quanto à medicina do exercício e do esporte. Ela se caracteriza por poder atuar, ela engloba 3 áreas que nós podemos considerar como uma área preventiva, que tem o objetivo, enfim, de prevenir, né, e às vezes até mesmo causar, né, em termos das lesões, ou seja, para se prevenir das lesões. Tem uma parte terapêutica, né, que seria, por exemplo, para aqueles pacientes que tiveram problemas como infarto do miocárdio ou problemas pulmonares, de repente eles podem, através da medicina do esporte, com atividade física, então, ter um papel terapêutico, que é importante nesses pacientes. E a parte também bastante conhecida, que é da reabilitação, das próprias lesões que podem acontecer, das lesões desportivas, né, ou que tiveram algum tipo de problema de saúde e que esses pacientes mereçam uma atividade física, né, do tipo, né, como o esporte. Aqui faz uma referência, o professor fez uma referência ao Dr. Carazato, que foi um dos pioneiros, né, a se preocupar com a parte de medicina do esporte aqui no nosso país, um expoente realmente. A medicina do esporte ainda, do exercício e do esporte, nós temos que caracterizar alguns elementos, alguns conceitos. Atividade física versus esporte de alto rendimento. São duas áreas, embora envolvam a atividade propriamente dita, elas têm características que são bem distintas e objetivos bem distintos. Então, desse lado esquerdo, nós vemos aí uma pirâmide com relação ao número de vezes, a frequência que as pessoas praticam, os tipos de esportes praticados, não com objetivo de alta performance, mas com objetivo de recreação, de bem-estar, enfim, de qualidade de vida. E aqui à direita a gente vê o Olimpo, né? O ponto máximo do esporte, por exemplo, uma abertura, essa foi a última abertura das Olimpíadas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Vejam, então, e onde a gente tem realmente os atletas de alta performance, de alto rendimento, né? E essa parte, quando se fala em alto rendimento, esporte de alto rendimento, pode-se fazer assim como se fosse um comparativo, quando se fala em velocidade, com alto rendimento, por exemplo, a Fórmula 1, que é tido como o verdadeiro laboratório de ponta, né, em termos de alto rendimento, quando se fala na parte de automobilismo, desenvolvimento de novas tecnologias. Então, é um lugar onde se desenvolve os grandes projetos, existem grandes verbas para isso, é a ponta, né, do iceberg, é o local onde saem realmente as grandes inovações que depois vão ser aplicadas, então, no caso do alto desempenho daquilo que se vê na Fórmula 1, depois disso vai sendo replicado para a indústria. Então, isso é apenas para fazer um paralelo com relação a quando a gente fala e se refere ao esporte, né, de alto rendimento. Vejam, por exemplo, nem sempre o médico, que é o médico do esporte, ele vai ter como seus pacientes, como a gente está vendo aqui, verdadeiros ícones, né, do esporte mundial. Né? Aqui o Mayweather, aqui mais abaixo nós temos o Neymar, ou então o Tiger Woods, ou então
aqui o Phelps, a Marta, eu acho que aqui é o Jordan, já aposentado, se não me engano, isso, e